Bom, vamos começar agora a mostrar os materiais que a gente vai usar durante o nosso curso. Os materiais que vou mostrar agora são para iniciantes ou para alguém que já começou a brincar um pouco de aquarela. É legal a gente mostrar a diferença de o extremamente iniciante para aquele que já começou a gostar mais, já quer investir um pouquinho mais no material. Em termos de importância, eu coloco um grau de importância aí. Na hora de investir, pense primeiro, papel é o seu suporte mais importante, depois você vai pensar na tinta e por último o pincel. E aí o papel. No papel a gente tem algumas características que ajudam a você definir se o papel é bom ou se o papel é aquém, já é um pouquinho mais estudantil. O papel ele pode ser dividido em três coisas: gramatura, que é o que todo mundo conhece, prensa e composição. A gramatura é 300 gramas para cima, então quanto mais gramatura tiver o seu papel, melhor. Segunda coisa, que é a composição, é quanto mais algodão tiver na composição, mais profissional é o seu papel. Os papéis que não são profissionais, eles são alfa-celulose, ok? E por último é a prensa, que é a textura da sua folha. A sua folha pode ser cold press, que é a textura média, que é o que eu mais recomendo para quem vai iniciar. Pode ser textura lisa, que é o hot press, que é a prensa quente. E o no press, ou rugoso, que é a textura mais ondulada, que aí já é também para uma pessoa mais avançada, assim como o hot press. Eu recomendo para vocês o cold press. Em relação a marcas, eu recomendo a linha Harmony da Hahnemühle, que é essa corzinha aqui, tá escrito aqui, ó, cold press, 300 gramas, né, alfa celulose. Cold press também pode ser dito como grano fino, é só questão de línguas, né? Esse daqui é o que eu mais recomendo. No momento tenho recebido o melhor custo-benefício dele. Além dele, existe também esse daqui, que é o bloco que eu uso. Esse daqui é uma linha da Hahnemühle também, mas foi uma linha de aniversário que deu tão certo que eles mantiveram. O que eu gosto desse? A textura desse para esse é muito parecida no Harmony. A diferença é que, como esse aqui tem 425 gramas, ou seja, ele é mais grosso do que o Harmony, ele acaba tendo uma fusão melhor de manchas, o que me ajuda muito na questão da pintura em aquarela. Tá? Então, esse aqui eu acabo usando ele nas aulas, recomendo ele, só que ele é um pouquinho mais caro. Então você tem que ver qual dentro do seu orçamento, qual que vai ser legal. O que é interessante dele é que ele tem 50 folhas, tem a opção de 25 a 50 folhas. Então às vezes acaba a folha saindo mais barata, tá? Então é legal fazer essa conta. Aí tem mais papéis aqui, o que está acontecendo? Esse daqui então é o nosso papel celulose estudantil, mais recomendado. Esse daqui é um mix media. Ele não é nem celulose totalmente e nem fibra de algodão. Ele é fibra de bambu e ele tem um pouquinho menos de gramatura, ele é 265. Mas pelo fato dele ser fibra de bambu, ele também aguenta uma carga de água bem legal e distorce um pouquinho menos. Então é uma boa dica para um intermediário, né? Esses dois aqui são as duas linhas da Hahnemühle que eu peguei aqui. Tem mais outras linhas, mas essas duas linhas eu selecionei de papéis profissionais, tá? Papéis que tem 100% algodão. Esse daqui, o Expression, é a linha mais acessível deles, de 100% algodão. Tem que estar escrito 100% algodão, tá, gente? Porque se não tiver, provavelmente ele seja alfa-celulose. Mas quando é algodão, eles fazem questão de mostrar que é algodão. Ele é grano fino e é um custo-benefício mais interessante. Ele é mais acessível. Esse aqui, que é a linha Leonardo, é a linha mais top deles de
de aquarela, já é para quem está bem avançado. Ele tem 600 gramas de papel 100% algodão, e a forma de fazer o papel é mais handmade, né? Então, a coisa mais gourmet, poderia dizer. E então ele tem uma trama mais gostosa de pintar e aceita melhor a tinta e a carga de água. Então ele sai um preço mais top, né? Mas também o resultado é também equivalente. Então esse aqui eu recomendo para quem já quer investir realmente na aquarela como algo profissional. E como ele é 600 gramas, ele é bem duro. Bom, resumindo o papel, vamos para a tinta. A tinta ela se apresenta de duas maneiras, em tubo ou em pastilha. Tem diferença entre eles? Em termos de qualidade, não. Se você pegar da mesma marca, tubo e pastilha, vai ser a mesma qualidade. A diferença é no manuseio da tinta e como você se acostuma mais. A tinta em tubo ela já vem mais líquida, mais pastosa. Às vezes, na sua forma de pintar, a tinta está mais pastosa, é interessante. Na forma em pastilha, ela já vem mais ressecada. Então, você tem que ficar jogando, borrifando água e flexionando para que a tinta saia. Então, para a tinta ficar pastosa é um pouco mais difícil, mas vai depender da forma como você vai trabalhar. Existe também a opção de você comprar o recipiente vazio e preencher com a bisnaga, tá? Você pode preencher, que também vai dar um pouco no mesmo, tá bom? Bom, esse daqui são dois tipos de tinta. Essa é a tinta Winsor & Newton, estudantil. E essa daqui é a tinta White Knight profissional. Essas daqui eu recomendo só para quem tá mais avançado, tá? Porque é um custo-benefício um pouquinho mais alto. Mas é interessante a gente ver que cada tinta ela vai ter umas informações no seu rótulo. No rótulo ela diz se a tinta é opaca, se ela é transparente e o número do pigmento. Tá aqui, ó, bem pequenininho escrito, mas é legal você saber que a tinta profissional ela te dá essa informação para você saber essa cor, que é o número do pigmento, em outras marcas, ok? Para iniciante, eu recomendo ou a Winsor & Newton Cotman ou a Van Gogh. E aí, o que é interessante? Você não precisa ter 50 mil cores para iniciar. O que eu acho mais relevante é você ter, no mínimo, as primárias. Então, você ter, no mínimo, um magenta, um azul, um amarelo, tá? Esse é o mínimo. Então, você não precisa investir em 1000 cores. Existe também a versão de paletas fixas, que eles vendem, que é às vezes assim, ó. Já vendem kits fixos, assim. Pode ser um custo-benefício melhor, é interessante para você iniciar e ter um pouco mais de cores, tá? Então, esse daqui eu já montei para mim, tanto que tem algumas pastilhas que são mais grossinhas, né? São chamadas full pen, e tem as menores que são half pen. Então eu montei aqui para mim, mas algumas marcas disponibilizam kits. E aí o número de kits eu recomendo até no máximo 18 cores. Não se empolgue e compre 30, 24, 72 cores. Você vai se embolar, não vai ser necessário. Então, no mínimo, as primárias, caso você queira comprar separado, ou também pode adicionar umas cores marrons também junto com as primárias. Mas tendo as primárias você consegue fazer tudo. E em termos de estudantis, essas duas marcas são as que eu mais recomendo. Caso você compre em tubinho assim, existe a opção de você comprar um godê para depositar as suas cores, tá? Então, eu pego meu tubinho e deposito aqui. O que é importante que no godê tenha? Espaço para mistura. Ele vazio vem assim, ó.
E aí você deposita as cores suas aqui. Se você começar com 3, deposita só as 3 e vai adicionando aos poucos depois. Mas o legal é que tenha o espaço para você mexer, tá? A sua tinta, misturar. Não ficar com os espaços muito pequenininhos, separados. E aí vem para o pincel. A gente vai trabalhar com esse pincel. Ele tem essa pontinha mais afilada. A virola dele é bem grande e o cabo é curto, tá? Aquarela é uma pintura próxima. Você não precisa ter um cabo enorme, a não ser que você esteja trabalhando com grandes formatos, que vai ser muito difícil para quem é iniciante, né? Então, para quem é iniciante, cabo curto, virola grande. E aí, em termos de tamanho, você tem 3, não precisa ter zilhões de pincéis. Você ter um pincel grande, médio e pequeno já facilita o seu trabalho de você colocar os tamanhos na hora que tem que ser usado, tá? Então, pincel pequenininho, se você for bem delicado, pode ser até menor do que esse. Esse é o pincel da Da Vinci número 3. Até o número 4 é um pincel pequeno. Esse aqui já é o número 6 da Da Vinci, né? Então, de 6, 8, 10 já é o número médio. E esse daqui é o número 12. Então, de 12, 14 e 16 já são números grandes, tá? Ainda vão ter outros pincéis que, quando você avançar mais, vai sentir necessidade, mas a gente pode falar depois. Outro pincel que eu acho legal ter é o pincel ou chato ou língua de gato, igual esse daqui, ó, que é um pincel um pouquinho arredondadinho. Pincéis chatos, mais duros as cerdas, são interessantes para correções, tá? Então, às vezes dá algum problema, eu quero abrir algum branco, eu uso esses pincéis chatos. Você percebeu? Todos os pincéis aqui são sintéticos, tá? Que são os valores mais acessíveis. Mas a gente pode também trabalhar com os pincéis de cerdas naturais. De cerda natural, eu recomendo os pincéis Kolinsky, de pelo Kolinsky, ou Marta, tá? Mas esses também o valor fica um pouco mais acima, tá? Só que os de cerda sintética funcionam super bem. E aí a gente vai para os materiais de auxílio. É legal a gente ter potinho para água, gosto de trabalhar com 2. Um com água pura, o outro para eu lavar com o meu pincel, que aí fica a água mais suja, e esse para começar a pintura, que é a água mais limpa. É legal você ter ou uma esponjinha, ó, que absorve a sua água, ou esse papel toalha aqui, que é até conhecido por ser lavável. Como eu uso ele e ele não desmancha por ser um papel mais grosso, eu posso lavar e reutilizar. Isso ajuda a gente a diminuir a quantidade de sujeira que a gente coloca no mundo, né? Então, pode usar esse daqui, que é encontrado facilmente no supermercado, e esse aqui em loja de estofado, é tipo uma esponja, né? Ou em loja de material artístico mesmo. Fita crepe vai ser interessante e eu recomendo essa fita azul da Scott Blue pelo fato dela ter uma quantidade de cola um pouquinho menor do que a fita branca e evita rasgar a lateral do seu papel, né? É legal a fita porque a gente vai precisar de um suporte e colar a nossa folha para que a gente consiga trabalhar de maneira inclinada, tá? O lápis pode ser um 4B ou um 2B. Eu gosto de o lápis aparecendo na pintura, então eu uso o 4B. Se você não quer que apareça quase nada, eu recomendo esse da David, que é de sketching, e ó, o pincelzinho aqui, quer dizer que ele é aquarelável. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado para riscar com muita sutileza, porque se tiver muito escuro o seu lápis, na hora de passar água vai sair o preto do grafite. Então, tome cuidado com isso. Então, esse daqui, ele é aquarela, então depois de algumas camadas some o seu lápis, tá? Qualquer um dos dois vai ser interessante. Borracha normal ou a borracha limpa-tipo. Ela serve para tirar o excesso de grafite. Você modela e passa, ela tira o excesso do grafite sem danificar a textura do seu papel. E aí, por último, um spray d'água. Um spray d'água serve para você já amolecer a sua tinta, né? Então, você abre aqui o seu godê, se a sua tinta estiver muito ressecada, você já borrifa
e aquilo dali vai já amollecendo enquanto você está preparando o seu espaço para pintar, assim como gera efeitos na pintura. Então, às vezes eu quero papel mais úmido, eu quero uma área mais úmida, eu também trabalho com um borrifador. E assim já estamos aqui com um material iniciante para você começar os seus trabalhos. Um beijo, tchau, tchau!